Isso aconteceu em outubro de 2006. Naquela época, eu era apenas um garoto de 19 anos, sempre em busca de aventura. Em uma sexta-feira à noite, depois de terminar meu turno no McDonald's, encontrei-me com alguns amigos que sugeriram que fôssemos conhecer um local assombrado chamado White's Bridge. Meu amigo Brandon disse que tinha aprendido recentemente sobre o local e começou a nos contar as lendas associadas à ponte coberta de madeira de 100 anos de idade. Como não sou de recusar uma experiência assustadora, entramos todos no meu Ford Taurus verde e partimos em nossa jornada. Brandon deu as instruções, guiando-me para fora da estrada principal, e em poucos minutos estávamos nas estradas secundárias de terra, cercadas por bosques e plantações de milho. Nosso único ponto de referência era uma torre de celular piscando ao longe. Percebemos que estávamos nos afastando da cidade quando nossos celulares começaram a perder o serviço aos poucos. À medida que íamos nos aprofundando cada vez mais no que realmente parecia ser o meio do nada, Brandon repetia a lenda associada à ponte. No início dos anos 1900, um fazendeiro local descobriu que sua amada esposa o estava traindo e, em um acesso de raiva, matou-a e ao amante depois de descobri-los no ato. Depois de cometer o assassinato a sangue frio, o fazendeiro deixou sua casa e vagou pelas estradas de terra em um estado de loucura. Por fim, chegou a White's Bridge, onde finalmente começou a se dar conta do que havia feito, e decidindo que preferia morrer a enfrentar as consequências de seus atos, içou uma corda em uma das vigas da ponte e se enforcou. Pelo que sei agora, a história é completamente fictícia, mas acreditamos totalmente nela na época. Depois de uma viagem longa e acidentada, Brandon me instruiu a virar à direita em uma estrada secundária que eu nem teria notado que existia se ele não a tivesse indicado. Fiz a curva e, diante de nós, estava a White's Bridge. Parecia algo saído diretamente de um filme de terror. Uma velha ponte coberta de madeira, envelhecida pelo tempo, sozinha sobre um rio no meio do nada. Estacionamos o carro no acostamento da estrada e saímos para explorar. Imediatamente chamou nossa atenção um espantalho abandonado na entrada da ponte. Meu amigo Mike, que era conhecido por ser um pouco aventureiro e estúpido, pegou o espantalho e ateou fogo nele. O corpo de feno se transformou em uma bola de chamas e Mike o balançou orgulhosamente ao lado da velha ponte de madeira seca. Percebendo o risco, eu disse a ele para jogar a maldita coisa no rio e apagá-la. Felizmente, ele o fez. Depois de verificar se não havia nenhuma brasa que pudesse incendiar a ponte, Brandon sugeriu que voltássemos para o carro e o trouxéssemos para a ponte. Ele explicou que a lenda dizia que se você estacionasse o carro no meio da ponte, colocasse em ponto morto e desligasse o motor, o espírito do fazendeiro morto empurraria o veículo para a frente para tirá-lo da ponte. Naturalmente, tínhamos que tentar isso. Voltamos para o carro e fizemos exatamente o que ele disse. Estacionamos na metade da ponte velha e frágil e desligamos o motor. Ficamos sentados na escuridão total, sem dizer nada, esperando que algo, qualquer coisa, acontecesse. Os únicos sons eram o rangido da ponte, o rio correndo embaixo de nós e passos de pés. De repente, a porta traseira do lado do motorista se abre e uma mulher entra abruptamente no banco de trás, enfiando-se ao lado dos meus dois amigos que estavam lá atrás. Ela aparentava ter 20 e poucos anos ou 30 e poucos, cabelos pretos longos e lisos, magra, vestindo uma camisa xadrez e calça jeans azul. Já faz algum tempo, mas é basicamente assim que me lembro da conversa. Eu vi seu sinal de fogo para mim, disse ela. Espere, o quê? Respondi totalmente assustado e sem saber o que dizer. Estou tão feliz por você ter vindo. O carro do meu namorado quebrou por ali. Preciso de uma carona para voltar. Meu cérebro estava fazendo o possível para calcular a situação. Desculpe-me, mas quem é você? Perguntei. O que está fazendo aqui fora? Eu já lhe disse, respondeu ela. O carro do meu namorado quebrou ali. Pode me dar uma carona para eu não ter que voltar a pé? Ela estava apontando para a frente, em direção a uma estrada estreita que se bifurcava à direita, do outro lado da ponte. Meu amigo Mike,
O queimador de espantalhos e sempre cavalheiro acrescentou: quero dizer, se você precisar de um lugar para ficar, é mais do que bem-vindo para vir dormir na minha casa. Tenho muita coisa para beber e... Eu o interrompi. Não, moça. Ouça. Desculpe, não sei quem você é. Você acabou de entrar no meu carro e tudo isso é muito estranho. Você poderia ser uma assassina com machado, pelo que sei. E... Desculpe, você tem que sair. Ela me olhou pelo espelho retrovisor e se olhares pudessem matar, eu já estaria morto. Mas vocês sinalizaram para mim, ela respondeu em um tom irritado. Nós não estávamos sinalizando para você. Saia daqui. Ela soltou um suspiro irritado e saiu, voltando na direção de onde veio e desaparecendo na noite. Liguei o motor imediatamente e olhei para meus amigos. Todos tinham um ar de incredulidade no rosto. Sem dizer uma palavra, coloquei o carro em marcha e lentamente saímos da ponte. Precisávamos dar meia volta e atravessar a ponte para voltar ao local de onde tínhamos vindo. E a única maneira de fazer isso era entrar na estrada secundária, onde a mulher disse que o carro do namorado tinha quebrado e dar ré. Quando entrei na estrada secundária, meus faróis iluminaram as 3 placas afixadas que eu não tinha conseguido ver da ponte. Proibido invadir, propriedade privada e não entre. Olhando para as estradas, não havia sinal da mulher. Onde quer que ela tenha ido, não parecia ter ido por ali. Mas eu não queria ficar por ali. Então dei ré e atravessei a ponte novamente. E dali comecei a viagem de volta para casa. Não tivemos muito o que dizer durante a viagem de volta. Acho que estávamos todos igualmente atônitos, exceto Mike, que perguntou se alguém estava com fome. Depois disso, visitei a Whitesbridge algumas outras vezes, mas nada de extraordinário aconteceu em minhas visitas posteriores. Infelizmente, alguns delinquentes incendiaram a antiga Whitesbridge há alguns anos. Ela foi reconstruída, mas, pelo que ouvi, não é a mesma coisa que a original. Não tenho planos de ir até lá para dar uma olhada. Para a mulher estranha que entrou no meu carro no meio do nada às 2 da manhã. Não vamos nos encontrar nunca mais. Isso pode ser uma bagunça de pensamentos, mas depois de me deparar recentemente com essas histórias, finalmente senti que havia um lugar onde eu poderia oferecer algo que minha família e eu vivenciamos há alguns anos e que até hoje me dá arrepios. Acampei, fiz mochilão sozinho e cacei durante toda a minha vida no Oregon e me sentia confortável na floresta e tinha um profundo respeito pela natureza. Há alguns anos, minha esposa, minha filha e 2 pastores alemães fomos acampar ao norte do Monte Jefferson, no Oregon. Incluí as coordenadas do nosso local de acampamento, que achamos ser a configuração perfeita para nós e nossos 2 cães, que precisam de privacidade, pois são intimidadores para outros donos de cães e podem fazer barulho quando assustados. Não era um local de acampamento definido, apenas uma bela ferradura em uma estrada da Reserva Florestal dos Estados Unidos, com terreno plano, muitas árvores e uma fogueira. Na primeira noite, minha filha quis dormir sozinha em uma barraca de 2 lugares, bem ao lado da nossa, que ficava a uns 2 metros de distância da minha barraca e da barraca da minha esposa. Fizemos com que o pastor alemão macho, o nome dele é Gutz, dormisse com ela na barraca. Naquela primeira noite, nem minha esposa nem eu conseguimos dormir, pois ouvimos passos, e eles eram pesados, não como os típicos bichos da floresta que andavam pela noite. Eu estava bem armado, pois estava paranoico por ter lido recentemente, antes de partir, sobre um pai na Califórnia que foi baleado e morto em uma barraca ao lado de suas 2 filhas pequenas. Não é preciso dizer que minha esposa e eu tínhamos 2 pistolas e meu rifle comigo. Os cães são ótimos em detecção e é por isso que achei que minha filha poderia dormir sozinha, pois Goods é completamente sem medo e nada encostaria nela sem uma batalha até a morte. No final das contas, nada além de vibrações ruins e passos altos ocorreram naquela noite, o que acabei decidindo que eram veados ou talvez alces. Saímos para caminhar pela estrada e a cerca de 90 metros de distância da área do círculo indicado na foto,
Vi uma estrada abandonada onde um poste enferrujado, o portão estava faltando, estava coberto de vegetação. Algo de cor azul chamou minha atenção e Guts imediatamente saiu correndo por essa estrada abandonada. Meu coração começou a acelerar porque pensei que fosse outra família acampando como nós e que ele fosse levar um tiro ou assustar algumas pessoas inocentes até a morte. Então corri atrás dele o mais rápido que pude e os outros o seguiram. Ele para depois de 6 metros na estrada e eu grito seu nome, mas já percorri distância suficiente para ver que não há ninguém lá e que há algo errado no local. Eu grito: "Olá, tem alguém aí? Desculpe pelo cachorro." Não obtive resposta. Minha curiosidade me domina e tenho que ver quais são as condições do local. Ao me aproximar, percebi que havia algo errado. Havia todas as necessidades de um acampamento, incluindo um cooler, um queimador de propano, uma barraca, cobertores, uma mesa dobrável. Mas todos os itens estavam completamente destruídos, amassados e rasgados pelo que pareciam ser marcas de garras. Todos nós andávamos em círculos, sem saber por que alguém deixaria todo o seu equipamento de acampamento para trás, inclusive uma barraca cara de marca. Achei que a única explicação lógica era que alguém saiu com pressa e os animais pegaram o resto. Ainda assim, um tanque de propano e um refrigerador foram achatados por alguma coisa, e certamente não era um monte de neve com cobertura de árvores naquele local. No início da tarde, eu e minha filha estávamos jogando bola no acampamento e minha esposa foi caminhar cerca de 20 metros ao norte para fazer suas necessidades. Não tenho uma linha de visão direta dela, mas, de repente, vejo Guts correr loucamente em sua direção. Normalmente, ele sempre estaria comigo, a menos que fosse chamado, e ela não o chamou. Sua velocidade e concentração chamaram minha atenção, e eu sabia que algo estranho estava acontecendo. Então corri até lá, e minha esposa começou a correr em minha direção, e eu imediatamente saquei minha pistola. Guts continuou correndo pela floresta por mais uns 30 metros, até que eu o chamei e ele parou. Minha outra cadela, Lia, que nunca perde a oportunidade de ser a líder da matilha, não está se comportando como tal. Eu a tenho há 7 anos, e esta foi a primeira vez em sua vida que ela se recusou a sair do lado de minhas filhas. Ela estava com o pelo eriçado e presa a nós pelo quadril. Mais uma vez, sempre que caminhamos ou brincamos, Lia está na frente, dominando tudo em seu caminho, e faz uma pausa para ver onde estamos e continua. Perguntei à minha esposa o que havia acontecido e ela disse: "Eu estava tentando fazer xixi, e de repente senti todos os meus pelos se eriçarem. Sabia que alguém estava me observando, e então vi Guts correndo em minha direção e me levantei para ir até você." Passamos 10 minutos procurando sinais de qualquer coisa, e não vimos rastros, galhos quebrados, nada que indicasse o que e para onde algo foi. Decidimos que passaríamos mais uma noite, já que era tarde demais para arrumar as coisas e dirigir, mas ficaríamos todos juntos na barraca grande. Antes de irmos para a cama, coloquei uma corda com um alarme de moedas improvisado ao redor do perímetro do acampamento. Usei uma lata de balas de hortelã e algumas moedas e chaves do nosso caminhão, e amarrei com um zíper para que qualquer coisa que batesse na corda fizesse um pequeno barulho. Muito pouco sofisticado, mas deixou minha esposa tranquila. Quando fui amarrar meu último canto em uma árvore perto de nossa barraca, nosso terceiro item misterioso se revelou. Parece que alguém fez exatamente a mesma coisa que eu fiz com uma corda que era tão velha e marrom que não a vi no início. Ela estava quebrada e restavam apenas alguns pedaços, mas com certeza estava amarrada mais ou menos na mesma altura, a cerca de 8 a 10 polegadas do chão, e tinha até algumas arruelas enferrujadas. Imediatamente senti que alguém já havia ficado aqui antes e colocado o mesmo sistema de alerta improvisado na mesma árvore em que estou, talvez há 10 ou 15 anos, com base nas condições da corda. Talvez minha paranoia tenha chegado a um novo patamar, mas eu precisava garantir que as meninas se sentissem seguras, e naquele momento, a única coisa em que consegui pensar foi que, quando a noite chegasse, eu as faria sentar na caminhonete
e dispararia um tiro de minha arma na terra como um sinal para o que quer que estivesse lá fora de que estávamos armados. Assegurei às meninas que, se alguém estivesse ouvindo aquilo, saberia que tínhamos 2 cachorros e que estávamos armados, e que éramos um alvo muito arriscado, de modo que poderíamos dormir em segurança. Naquela noite, não ouvimos nenhum passo e os cães não se animaram nem latiram, e fomos embora cedo na manhã seguinte. Avançando para hoje, assisti ao documentário de desaparecidos nas reservas naturais e notei o aglomerado bem perto de onde acampamos naquele fim de semana, e uma onda de pavor me invade ao pensar naquele misterioso acampamento abandonado com a barraca rasgada, o cooler e o fogão quebrados. Ainda temos acampado desde o ocorrido e apreciado a beleza do noroeste, mas havia algo naquele lugar que possivelmente levou ou prejudicou outra pessoa a menos de 100 metros de distância de onde acampamos. E todos nós agradecemos à nossa sorte por Guts estar fazendo seu trabalho tão bem naquela tarde. Sou mulher, 21 anos. Não sei quanto tempo isso vai durar. Levei cerca de 4 dias para conseguir digitar isso. Tive mini ataques de ansiedade estranhos quando tentei. Serei a primeira a admitir que tive um complexo muito do tipo, não pode acontecer comigo. E foi mais ou menos isso que ocorreu nessa história. Sou estudante universitária e moro em uma casa alugada com outras 5 pessoas. Está longe de ser o ideal, mas nessa crise de moradia em que vivemos, isso nos tira o peso de ter que pagar um monte de dinheiro por mês para viver em uma caixa. Isso é relevante, eu juro. Tive muita sorte no último fim de semana, quando os 5 colegas de quarto que eu tinha saíram todos no fim de semana. Isso nunca tinha acontecido, então fiquei em êxtase por ter a casa só para mim. Fiz todas as coisas de uma garota de 21 anos sozinha em casa que você pode imaginar. Assistir a filmes com o volume alto, tomar banhos demorados, etc. Era por volta das 10 da noite. Eu tinha terminado algumas tarefas de casa e estava relaxando com uma taça de vinho e assistindo a alguns serviços de streaming. Por um breve momento, parecia que havia algo se movendo na varanda. Já tivemos uma raposa em nosso quintal antes e ela costumava fazer muito barulho na varanda, então presumi que fosse esse o caso. Depois de ouvir um pouco de barulho na segunda vez, fui verificar pela janela. Não havia nada lá. Quando estava me virando para voltar para a sala de estar, um pedaço de cimento voou pela janela da cozinha. Eu não sabia que era cimento naquele momento, mas isso não é importante. Acho que me mijei um pouco quando isso aconteceu, mas com certeza gritei como uma garotinha. Meu eu idiota começou a destrancar a porta para sair, mas o bom senso tomou conta de mim novamente e eu tranquei a porta novamente. Também corri para a porta dos fundos para me certificar de que ainda estava trancada, apesar de ser de vidro e não fazer diferença. Estranhamente, nesse momento, as palavras de minha avó vieram à minha mente sobre algo que sua própria mãe havia lhe dito. Se alguém tentar entrar em sua casa, apague as luzes. Você conhece o interior da sua casa melhor do que eles. Apaguei as luzes da sala de estar e consegui desligar a TV, o que foi difícil porque minhas mãos estavam tremendo. Meu pai costumava dar conselhos a mim e aos meus irmãos sobre medidas de proteção, que não estavam ressoando naquele momento. Eu me protegi no meu quarto no andar de cima e apaguei todas as luzes da casa quando passei por elas. Enquanto subia as escadas, pude ouvir a maçaneta da porta da frente sacudindo furiosamente. Não sei se havia mais de uma pessoa ou se ela percebeu que não poderia pular a cerca para entrar no quintal. Enquanto chamava os serviços de emergência pelo viva voz, prendi minha faca de caça na ponta do meu taco de hóquei com fita adesiva. Fiquei no escuro segurando minha lança improvisada por uns 15 minutos, provavelmente. Estou muito feliz por não ter sido assassinada nesse período de tempo. A operadora me disse que a polícia estava chegando, o que acabou acontecendo. Demorou um tempo muito perturbador. A única razão pela qual saí do quarto foi porque ouvi batidas na porta do andar de baixo e as luzes da polícia estavam piscando na janela. Caso contrário,
Alguém teria que entrar e me puxar fisicamente para fora do quarto. O depoimento foi dado, mas foi só isso que fizeram. Literalmente, tudo o que fizeram. Nada mais. Uma policial muito simpática ficou comigo na casa e me ajudou a limpar o vidro até que meu irmão apareceu para me levar para a casa dele pelo resto do fim de semana. Marquei uma consulta com um médico para tomar remédios para ansiedade e também para pesadelos. Sei que não estava correndo nenhum perigo físico naquele momento, mas tive alguns sonhos muito assustadores com cenários semelhantes e estava achando mais fácil ficar acordada. Talvez isso seja infantil da minha parte, mas sou humano. Os remédios estão funcionando bem e estou de volta à minha casa com pessoas de um lado para o outro novamente. E, sinceramente, já não odeio tanto isso.